Muito antes de iniciar a vida sacerdotal, Dom Jaime Spengler sentiu no seu coração, ainda no seio familiar, a vocação para a vida religiosa, quando era garoto, na cidade de Gaspar, em Santa Catarina. Mais velho de 4 irmãos, o desejo de dedicar toda a sua jornada para Deus e os ensinamentos da Igreja fizeram com que o catarinense revelasse à sua família o chamado recebido. Aos 20 anos de idade, entrou para o seminário Frei Galvão, em Guaratinguetá, interior de São Paulo. Desde então, trilha um caminho percorrido com muita fé e dedicação. Foi ordenado sacerdote em 1990. Atuou na Ordem dos Frades Menores em diversas missões pelo país até 2010. Foi nomeado naquele mesmo ano bispo auxiliar da Arquidiocese de Porto Alegre pelo Papa Bento XVI. 10 anos atrás, foi nomeado arcebispo metropolitano de Porto Alegre pelo Papa Francisco. No último dia 24 de abril, foi eleito presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Para Dom Evaristo Spengler, bispo da Diocese de Roraima, a escolha por Dom Jaime comunga com as diretrizes do Santo Padre e o carisma franciscano, tão necessários nos dias atuais. O Papa Francisco trouxe a figura de São Francisco e o legado dele para a Igreja do mundo. A CNBB já está nessa dinâmica de uma profunda comunhão com o Papa Francisco e o seu pontificado. A eleição do Dom Jaime será uma continuidade dessa opção da CNBB pelos mais pobres, pela conservação, pela proteção da casa comum, meio ambiente, ecologia, né? E o cuidado com a vida de todas as formas, de modo especial os mais pobres. O novo presidente da CNBB terá pelos próximos 4 anos a missão de continuar guiando a Igreja no Brasil em uma direção unificada. Com votos de simplicidade e também de humildade, Dom Jaime contará com o apoio de todo o episcopado brasileiro e também das nossas comunidades. É claro que o carisma franciscano, passado 800 anos, é um carisma profundamente atual. Até fazemos questão de lembrar que Francisco não é propriedade dos franciscanos, mas é o dom do Espírito a toda a igreja, a toda a humanidade, porque viveu aqueles valores fundamentais. Nesse sentido, o novo presidente da CNBB, sendo um frade menor, um franciscano, traz também na sua formação como religioso, traz esses elementos próprios do carisma franciscano. E a CNBB já teve um presidente franciscano, Dom Aloysio Lorscheider, que inclusive fez história, marcou, inclusive aqui como arcebispo de Aparecida. Então a gente deseja de fato que o Dom Jaime Spengler, ele, na animação da nossa conferência, possa de fato viver aqueles valores fundamentais do carisma franciscano. Um é fraternidade, que é um outro nome para sinodalidade, que é o princípio fundamental hoje que o Papa Francisco tanto insiste. Estamos nesse processo sinodal. Para os franciscanos é fraternidade, somos irmãos e vamos caminhar juntos. E a partir da fraternidade, a compaixão pelos pobres, né? Então, pensar também a missão a partir dos pobres, aquela opção pelos pobres, que não é uma opção ideológica, mas é cristológica. Como Francisco, que encontrou o Cristo pobre a partir do encontro com o leproso, o mais pobre dentre os pobres do seu tempo. Cidade natal de Dom Jaime, Gaspar também é município de Dom Evaristo, o 5º bispo nomeado nascido nesta terra. Em comum entre os 2 bispos, o sobrenome, o grau parentesco e a vocação divina. Na verdade, não são 2 bispos em Gaspar, apesar de ser uma cidade pequena, são 70 mil habitantes, mais ou menos nos dias de hoje, mas de uma tradição muito católica. Os pais ajudaram a construir a igreja de Gaspar, e lá devem ter mais de 40 padres, então uma terra muito fecunda. Eu sou o 5º bispo, Dom Jaime foi nomeado bispo antes de mim, né? E de fato a nossa cidade, Gaspar, se orgulha muito de ter essa tradição católica, de ter contribuído com pessoas para o bem da igreja. Com o auxílio de todo o episcopado e da igreja, desde as menores paróquias às mais importantes arquidioceses, o próximo quadriênio será de continuidade de um trabalho que leva a igreja em saída a todo o povo de Deus. Olá, boa noite. Está no ar o Aparecida Debate, o nosso espaço semanal na TV de Nossa Senhora para que você se informe e forme a sua opinião. Hoje o programa é especial.
Durante a semana passada, o Santuário Nacional de Aparecida recebeu a 60ª Assembleia Geral da CNBB. Neste bonito momento de partilha, de comunhão, nosso episcopado conversou sobre temas importantes e os rumos da igreja nessa caminhada missionária para anunciar o Evangelho. Além disso, os bispos escolheram seus representantes no sínodo, no CELAM, nas comissões da conferência e em sua presidência. Por isso, a Aparecida Debate falará sobre a trajetória e as expectativas de um deles. Temos a honra de receber hoje, nesta noite, Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Dom Jaime tem 62 anos, é natural de Gaspar, em Santa Catarina, o mais velho de 4 filhos de Genésio e Léa Spengler. Ingressou para a Ordem Franciscana dos Frades Menores em 82, foi ordenado sacerdote em 90 e nomeado bispo auxiliar de Porto Alegre em 2010, onde 3 anos depois foi escolhido pelo Santo Padre Papa Francisco para ser arcebispo metropolitano. Na CNBB, já foi membro e presidente da Comissão Episcopal para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada e primeiro vice-presidente da entidade no último quadriênio. É o quarto de 5 bispos da sua cidade natal, mas o primeiro a ser escolhido como presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Dom Jaime, boa noite. Acho que deu para resumir um pouquinho de tudo, né? Deu. Boa noite. Obrigado pela participação do senhor com a gente aqui no programa e, como eu disse no começo, hoje uma edição especial do Aparecida Debate para poder falar primeiramente sobre a trajetória do senhor na sua vida pessoal, na igreja e também depois comentar algumas realidades da igreja. Agora, como eu disse, né, primeiro para a gente conhecer mais sobre o senhor, sobre sua caminhada, Dom Jaime, falei um pouquinho ali no começo da família, né? Me corrija se eu estiver enganado, o senhor o mais velho mesmo de 4 filhos, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente quem era quem nessa família, né? Como que se forma a fé do senhor dentro da sua casa? Bom, nós somos 4 irmãos, eu sou o mais velho, são 2 homens e 2 mulheres. Crescemos numa família, eu diria, simples, mas ao mesmo tempo marcada pela tradição da fé cristã e católica. Também marcado pela cultura, eu diria assim, um pouco alemã. Afinal, Spengler, meu pai era Spengler e minha mãe também era Spengler. Então deu um Spengler ao quadrado, né? Vivíamos de uma forma, como eu disse, muito simples, muito fraterna, muito família, onde aquilo que nós sempre consideramos como valores, e continuamos assim considerando valores de família, ali nós tínhamos isso muito presente entre nós. E sempre coube esse papel, Dom Jaime, da transmissão da fé, dos valores cristãos ao seu pai e sua mãe? Souberam desde pequeno transmitir isso? Eram pessoas dessa vivência na igreja? Sim, sobretudo mamãe, né? Já falecida, ambos são falecidos. Mas também, na minha história pessoal, ao menos, teve um padre que me marcou muito, que era um padre alemão, né? Que era muito conhecido da família, e a atitude, o jeito deste homem sempre permaneceu para mim como uma espécie de referência. Eu me recordo que, certa vez, era um 1º de maio, estamos celebrando 1º de maio nesses dias, né? Nós fomos à celebração da Santa Missa, era o Dia dos Trabalhadores, e fomos eu e papai para essa celebração. E chegando, era ao ar livre, numa praça na cidade, e eu vi aquele homem preparando-se e preparando o espaço da missa. Eu olhei, fiquei observando e eu disse para mim mesmo, era um garoto de, sei lá, 9, 10 anos, né? Eu disse, um dia eu quero ser como aquele homem. E isso me marcou profundamente. Isso, de alguma forma, Dom Jaime, ajudou a levar o senhor para essa caminhada franciscana? Ele era um franciscano ou esse padre não? Era um franciscano, sim. Esses dias até estava comentando aqui com o Dom Murilo um pouquinho dessa história, né, dessa passagem. Quando nós terminamos aquilo que na época se chamava o primário, todos nós fomos para fazer uma experiência junto a um seminário dos padres deonianos na cidade de Corupá. Vários dos meus colegas de estudo ficaram no seminário. Eu não fui. Fui fazer o estágio, mas disse, não quero. E voltei.
para casa. Depois, todos aqueles que ficaram no seminário voltaram. E 12, 13 anos depois, eu voltei. Mas não para os deonianos, porque na nossa paróquia era marcada pela presença franciscana. Nós não tínhamos noção do que significava ser deoniano, franciscano, ou padre diocesano, ou outra congregação que fosse. Em todo caso, em casa existia um padre que vinha frequentemente jogar cartas com o papai. Papai era um bom jogador e tinha um grupo de amigos grande, eles se reuniam com frequência para jogar assim livremente, sem entrar, digamos, valores, dinheiro nesses jogos, né? E vinha um padre deoniano que tinha família ali perto onde nós morávamos, também para jogar algumas vezes com eles. E esse padre era terrível, né? E quando eu disse em casa para os meus que eu estava pensando em ingressar nesta forma de vida, eu nunca esqueço, papai disse assim, olha, os padres de batina preta não, agora os padres de batina marrom sim, porque ele se referia ao padre que era companheiro de carta deles na mesa, né? Era a realidade que nós conhecíamos ali na cidade e por isso eu entrei na vida franciscana, não pensando tanto na vida consagrada, mas eu sempre imaginei sim o ministério ordenado. Aliás, o senhor falou dessa realidade que vocês tinham próximo na cidade, na comunidade. Como falei no começo do programa, 5 bispos da cidade de Gaspar, em Santa Catarina, se não me falha aqui a apuração, 5 franciscanos, inclusive. Para o senhor, particularmente, na sua caminhada e até hoje, na sua trajetória, Dom Jaime, o que a espiritualidade franciscana também ainda mostra a sua presença todos os dias? Ao longo do processo formativo, depois de entrar no seminário, então já com 19, 20 anos, o espírito franciscano me marcou profundamente. Eu participava assim de um grupo de jovens antes na comunidade, onde nós tínhamos como referência assim a espiritualidade franciscana. Mas depois no processo formativo isso foi adquirindo, por assim dizer, uma clareza maior, né? Os valores, os grandes temas que marcam a espiritualidade franciscana continuam de alguma forma pautando, claro, as nossas escolhas, as nossas decisões, as nossas posições e alimentando também a nossa espiritualidade. Aqui me refiro objetivamente à encarnação, o mistério da encarnação, o mistério da cruz e o mistério da Eucaristia, que são, por assim dizer, os grandes pilares da nossa fé cristã. E quando nomeado bispo em 2010, eu escolhi como lema a cruz, gloriar-se na cruz. E ao longo destes anos, vivendo o episcopado, para mim, vai se tornando sempre mais claro, mais nítido a importância, o significado, a dignidade da cruz na vida de nossas comunidades de fé. Aliás, o senhor falou da escolha do lema quando foi nomeado para a Arquidiocese de Porto Alegre, então 2010 como bispo auxiliar. Como é que o senhor recebeu esses chamados para a sua caminhada missionária, Dom Jaime? Primeiramente em 2010, né, para se tornar bispo auxiliar de Porto Alegre, com o Papa Bento XVI, e depois, 3 anos após, com o Papa Francisco, para se tornar o arcebispo metropolitano. Quando eu ingressei na Ordem dos Frades Menores, quando fiz os votos solenes, eu fiz uma promessa para mim mesmo, né? Que nunca dizer não àquilo que me fosse solicitado. E isso sempre pautou, primeiro, a minha vida como religioso, como presbítero, e continua pautando também a minha vida como bispo hoje na igreja, enquanto estivermos, por assim dizer, à disposição e para aquilo que a igreja nos pedir. Eu acredito piamente que quando nós damos algum sim na vida, seja para uma caminhada, seja para outra, nós não podemos não pautar o nosso agir, o nosso pensar segundo aquilo que nós assumimos. Isto nos traz certamente uma serenidade interior, uma paz interior que, ao mesmo tempo, diz, olha, é esse o caminho, vamos adiante. O senhor, Dom Jaime, é natural
da região sul do país, permanece lá durante seu episcopado, mas Porto Alegre e a sua região arquidiocesana, a região do trabalho pastoral, era uma região que o senhor conhecia? Como foi chegar até lá e como foi a recepção daquele povo ao senhor? Primeiro, nunca imaginei que um dia fosse nomeado para o episcopado. Segundo, quando eu fui nomeado para Porto Alegre, eu quase caí duro, porque imaginava qualquer outra realidade no Brasil, se falava, na verdade, de um outro lugar no interior. E quando me recordo, o núncio me chamou então a Brasília e me entregou a carta, e antes de eu poder abrir a carta e ler o decreto de nomeação, ele me fez toda uma catequese. Quase que descreveu toda a espiritualidade e a teologia do episcopado. E naquele momento eu imaginava, meu Deus, para onde que estão me enviando? E quando eu abri a carta e li auxiliar em Porto Alegre, eu quase fiquei sem fôlego. Primeiro porque Porto Alegre é uma cidade que goza de uma grandeza no contexto do Brasil característica. Segundo porque eu não conhecia. Eu tinha ido a Porto Alegre uma única vez quando fui reconhecer o meu diploma em filosofia. Eu fui a Porto Alegre, me recordo assim vagamente, numa manhã de Curitiba a Porto Alegre, de avião. Cheguei na universidade, conversei com o coordenador do curso então de filosofia, apresentei o meu diploma, apresentei a tese e voltei para o aeroporto. Foi a única vez que eu fui a Porto Alegre. Jamais imaginei algo parecido. E hoje estou lá, já se vão 13 anos. 13 anos, e acho que hoje dá para entender de alguma forma melhor o propósito de Deus, a sua presença lá, Dom Jaime. Veja, Porto Alegre primeiro é uma grande cidade, é uma metrópole. Nós temos no território da arquidiocese praticamente 4 milhões de habitantes. O Rio Grande do Sul é talvez o estado mais secularizado da federação. Junto com isso, nós temos uma presença, um sincretismo religioso muito forte. A título de exemplo, há estatísticas que dizem que na cidade de Porto Alegre há mais centros religiosos de matriz africana do que na cidade de Salvador da Bahia. Usualmente, quando nós imaginamos o Rio Grande do Sul, nós imaginamos descendentes de italianos, alemães e talvez fiquemos por aí, né? Na verdade, o Rio Grande do Sul tem uma presença muito forte, primeiro da colonização portuguesa, também forte influência espanhola e uma presença indígena e negra muito grande. E isto traz, por assim dizer, marca a sociedade gaúcha de uma forma única. Estamos de volta e hoje o Aparecida Debate traz uma entrevista exclusiva com Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Dom Jaime, agora a gente volta nesse bloco e queria conversar com o senhor sobre algumas realidades que trazem cada vez mais atenção da igreja no Brasil e acredito que da igreja no mundo, né? Primeiramente, para a gente falar, Dom Jaime, sobre clericalismo. É um termo que a gente tem escutado se falar cada vez mais. Papa Francisco já trouxe, inclusive, falas muito fortes no que diz respeito a isso. Queria primeiro que o senhor ajudasse a gente a explicar para quem está em casa o que esse termo quer dizer, onde que a gente vê ele no dia a dia na nossa igreja no Brasil. Tem uma história da filologia do termo, que nasceu, se eu não me engano, no século XVIII. Que era uma referência propriamente àquilo que hoje nós entendemos como clero. Hoje, o termo clericalismo, ele adquiriu, por assim dizer, uma conotação negativa, eu diria, né? Eu creio que, antes de tudo, nós precisamos resgatar e compreender e trazer ao debate aquilo que é a igreja. A igreja é a comunidade dos batizados, dos discípulos e discípulas do crucificado ressuscitado. E nesse contexto eclesial, nós temos, sim, o clero e temos os fiéis leigos. Verdade é que, no âmbito eclesial propriamente dito, os clérigos, ao longo dos séculos, adquiriram um papel
eu diria, de suma importância ou destaque melhor, né? E os leigos foram como que considerados, por vezes, como um apêndice. Hoje nós estamos, o Concílio Vaticano II nos trouxe isso de uma forma muito bonita, resgatando a dignidade dos batizados. E as nossas comunidades são constituídas, é óbvio, sobretudo por leigos. O clérigo que está ali, ele é um ministro a serviço da vida daquela comunidade. Ele está a serviço por um tempo determinado. Eu gosto sempre de repetir algo muito simples. A comunidade permanece, o clérigo passa. Ele é um ministro, está a serviço, ele não é senhor da comunidade, ao contrário. É a comunidade que, de alguma forma, eu diria assim, sustenta, orienta e ao mesmo tempo, caracteriza a função do ministro ordenado. Eu creio que este processo que o Santo Padre tem promovido, debate em torno desse tema, ainda precisa ser aprofundado de uma forma muito intensa. É verdade também que na vida ordinária de nossas comunidades, a própria legislação canônica da Igreja exige, por assim dizer, que cada comunidade constituída tenha seus conselhos constituídos por leigos. Aqui me refiro de forma específica, falando da realidade de uma paróquia, mas também de uma diocese, se for o caso, né? O Conselho Pastoral Paroquial, são leigos que o constituem. Por assim dizer, o conselho do ministro que está ali, do clérigo que está ali à frente daquela comunidade. O Conselho para Assuntos Econômicos, também é um conselho formado por leigos, e isso certamente oferece ao clérigo que está a serviço daquela comunidade uma segurança. Uma segurança própria, até porque nós, clero, falando sobretudo no âmbito da economia, dos bens, nós não fomos formados para administrar essa dimensão da vida da igreja. Aqui os leigos têm muito a nos ensinar, mas também no âmbito da pastoral, né? São os leigos no dia a dia que testemunham o Evangelho, lá onde eles estão, nas diversas situações, nos diversos ambientes que constituem a vida em sociedade. Portanto, essa mentalidade clericalista que o Santo Padre tem acentuado e que precisa de alguma forma ser superada, eu imagino que é para nós algo decisivo se quisermos realmente promover aquilo que nós entendemos como uma comunidade de fé. Reforçando até um compromisso que o senhor cita aqui, Dom Jaime, porque Papa Francisco, uma vez, por exemplo, criticando o clericalismo, disse que os leigos não podem ser hóspedes dentro da igreja. Ou seja, só para ver se eu entendi bem, a gente não pode entender como algo que é responsabilidade apenas do clero. Nós, enquanto leigos, também reproduzimos esse comportamento muitas vezes, né? Certamente, e inclusive nesse sentido o Papa tem alertado para um perigo sempre presente, de não clericalizar o leigo, porque essa também é uma tendência, né? E às vezes até o próprio leigo deseja ser clericalizado. Então aqui nós precisamos realmente alargar a nossa consciência em torno daquilo que é uma comunidade de fé cristã e católica. Dom Jaime, é um outro desafio que a gente acompanha, quem está em casa certamente ouve falar, reproduzido por veículos de imprensa muitas vezes, é uma aparente, em pesquisas, uma aparente queda no número de cristãos pelo mundo e uma crescente no número de pessoas que se dizem não religiosas. Queria que o senhor ajudasse a gente a entender onde é que a igreja no Brasil está dentro desse cenário. O que nos trouxe até essa situação e o que a gente tem que começar a fazer para revertê-la? Certamente, na nossa história, e história recente também, nós estávamos habituados ao discurso da maioria, eu diria assim, né? Éramos uma maioria.
Hoje, o grupo que mais cresce no seio da sociedade são os indiferentes, né? E depois temos aí o multiplicar-se de expressões religiosas de todo tipo. Certamente isso nos desafia e exige de nós, sim, ousadia e criatividade ao mesmo tempo. Eu creio que se nós quisermos renovar nossas comunidades, se quisermos promover também a vida comunitária, nós precisamos partir, em primeiro lugar, do Evangelho. O Evangelho é a primeira referência, é a referência maior, por assim dizer, a seiva da onde surge tudo aquilo que faz parte da nossa tradição de fé. Um segundo aspecto que eu creio ser importante é promover processos de iniciação à vida cristã. O que quero dizer com isto? Não basta participar de uma celebração, eu diria, de batismo para se considerar um membro da comunidade. É claro que o batismo é decisivo. É o batismo a porta de entrada na comunidade de fé. Mas a vida cristã não se reduz a isto. E a iniciação à vida cristã é o caminho talvez privilegiado para fazer dos batizados verdadeiramente discípulos e discípulas do crucificado ressuscitado. Daí o desafio, certamente, eu diria, em primeiríssimo lugar, de nós bispos, para os nossos presbíteros, porque também nós temos uma certa dificuldade de compreender o próprio processo de iniciação à vida cristã, mas também junto aos nossos catequistas e junto às nossas comunidades, porque aquilo que nós denominamos processo de iniciação à vida cristã, eu diria, requer uma mudança, uma transformação melhor do modo usual de compreendermos a vida cristã e o modo de se considerar partícipe desta comunidade de fé. É um grande desafio para a nossa igreja no Brasil. E se o número de católicos hoje diminui, por um lado, talvez esteja justamente essa situação. Fazíamos por fazer. Era comum batizar. Isso bastava. Hoje, eu diria, a nossa consciência, a nossa compreensão daquilo que é o característico da fé cristã, ela está, por assim dizer, se alargando. E por isso precisamos, sim, daquilo que eu dizia antes, ousadia e coragem. O senhor falou do trabalho dos catequistas, desse trabalho de catequizar, Dom Jaime. Inclusive, durante a própria Assembleia mesmo, conversando com um padre, falando sobre o trabalho do catequista nesse contexto atual de mundo que a gente vive, ele citava uma história, né, comentando de um padre que depois de uma primeira comunhão teria feito aquele exercício de perguntar quem estava, para as crianças, quem estava na primeira comunhão semana passada. E isso foi diminuindo ao longo das semanas. A gente sabe que esse trabalho com a juventude também tem se tornado um desafio para a igreja, esse contato com a juventude muitas vezes. Até me apropriando de um termo da região onde o senhor está, o que a igreja precisa fazer para prender essa gurizada perto dela? A gurizada não é fácil, viu? A gurizada, ela tem outra estrutura de pensamento. Recentemente eu conversava com o diretor do Instituto do Cérebro, que nós temos no Rio Grande do Sul, junto à Pontifícia Universidade Católica, e é o maior instituto de pesquisa em torno do cérebro na América Latina. E numa conversa assim muito livre, ele comentava conosco algo muito simples, que também nos desafia. Ele diz assim, olha, a gurizada que hoje está com 12, 15 anos para baixo, digamos assim, tem uma outra estrutura de pensamento completamente diferente da nossa, fruto, sobretudo, das novas tecnologias, da virtualidade, etc., né? E como encontrar caminhos, meios, métodos, linguagem que corresponda a esta estrutura de pensamento que marca as gerações mais recentes. Depois, no âmbito também das neurociências, nós temos dados extraordinários
que exigem de nós repensar o modo de apresentar a mensagem. Talvez a questão decisiva é: estamos dispostos? Nos abrimos a esta realidade? Eu creio que aqui está o ponto para que possamos talvez levar adiante de forma contundente e vigorosa o processo de evangelização entre nós. A gente está às vésperas da Jornada Mundial da Juventude, Dom Jaime, é uma oportunidade também para a gente fortalecer esse vínculo. O Papa Francisco, nesses 10 anos de pontificado, tem sido um aliado forte nesse trabalho com jovens especificamente? Certamente a Jornada Mundial da Juventude é sempre uma oportunidade, é um evento, por assim dizer, onde você tem presente jovens praticamente de todo mundo que se encontram para refletir, para rezar. Agora é sempre um evento. O evento é importante, não resta dúvida, ele faz parte da vida de uma comunidade, de uma família, de um povo, de uma nação. Mas nós não podemos ficar em eventos. O evento é necessário, é uma forma de celebração, eu diria assim, pública, grandiosa, mas é no dia a dia, no confronto do cotidiano, que nós vamos forjando também a nossa fé pessoal. Então, como fazer isso junto aos nossos adolescentes e jovens? Ousadia, proximidade e criatividade. Durante as 2 últimas semanas, o Santuário Nacional acolheu a 60ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, uma assembleia eletiva. Ficaram definidos todos os 16 bispos que estarão à frente dos trabalhos pastorais da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil entre 2023 e 2027, sendo os membros da presidência Dom Jaime Spengler, presidente, Dom João Justino de Medeiros Silva, primeiro vice-presidente, Dom Paulo Jackson Nóbrega de Souza, segundo vice-presidente, e Dom Ricardo Reppers, secretário-geral. Nós precisamos colocar na mão do nosso povo o Evangelho, criar talvez espaços, oportunidades de experiências de encontro com Jesus. É só a partir da experiência do encontro, com o Evangelho na mão, eu diria assim, os pés fixos no cotidiano da vida e com o olhar fixo também em Jesus, que nós podemos certamente cooperar para termos comunidades mais dinâmicas, mais vivas, mais entusiastas. A Santa Missa de abertura desta Assembleia entrou para a história. No altar central do Santuário Nacional, pela primeira vez, a terceira tradução típica do Missal Romano foi utilizada em uma celebração. Cheio de significado, né? A presença de todo o episcopado, a abertura da Assembleia, a Casa da Mãe, a missa transmitida para todo o nosso Brasil. Os bispos brasileiros também discutiram pautas importantes para a evangelização. Fizeram uma análise de conjuntura das realidades sociais e eclesiais, sobre a Amazônia, sobre mineração e ecologia integral. Se atentaram à realidade da igreja que sofre no continente africano, avaliaram a participação da Igreja do Brasil no Sínodo da Sinodalidade, a caminhada global da CNBB e aprovaram um novo regimento interno da entidade. Abordando temas de grande importância para a vida da igreja no seu interno, para cumprir a sua missão evangelizadora e também cumprir a sua tarefa no mundo, ajudando o mundo a pautar a sua vida pelo amor de Deus. Uma riqueza enorme, uma participação sinodal, uma experiência exemplar de sinodalidade. Por isso tenho agora a alegria bonita de saber que a nova presidência, o novo CONCEP, conduzirão esses caminhos para mais frutos e para avanço e vigor missionários da Igreja. Junto ao episcopado, o grupo de assessores formados por sacerdotes, religiosos e leigos deram importantes contribuições para esta Assembleia. Num primeiro momento eu fiz um agradecimento à presidência que está saindo agora, dizendo e agradecendo dessa sinodalidade que nós conseguimos fazer com esses bispos da atual presidência, né? Essa caminhada sinodal, conforme o Papa Francisco tem nos pedido.
Depois, em seguida, eu fiz um agradecimento à nova comissão e dizendo que nós queremos continuar caminhando junto enquanto igreja sinodal. Na carta dirigida ao povo brasileiro, apresentada pelo cardeal Odilo Scherer, o episcopado expressou sua profunda confiança no povo brasileiro. Esta mensagem dirigida ao povo brasileiro é também uma tradição das nossas Assembleias Gerais. Ela tem, naturalmente, as tonalidades do momento em que se vive, e não seria diferente desta vez. Ela está assinada pela presidência da CNBB, mas não é da presidência, é da Assembleia. 2 momentos marcaram o encerramento desta Assembleia Geral. Na cerimônia de posse, Dom Valmor entregou o Estatuto e Regimento Interno da CNBB a Dom Jaime Spengler, o confiando a missão de presidir e zelar pela comunhão do episcopado brasileiro. Na Santa Missa de encerramento, os trabalhos da nova presidência da CNBB foram consagrados à rainha e padroeira do Brasil. Estamos de volta com a Aparecida Debate, recebendo hoje Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e também presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Dom Jaime, estamos agora na semana seguinte à 60ª edição da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. Nesse ano, claro, essa marca eletiva que chamou a atenção de muita gente na imprensa por esses novos desafios, novos chamados para alguns membros do episcopado brasileiro, como é o caso do senhor, mas também com a discussão sobre temas importantes para a igreja, né, e a própria caminhada da CNBB. Eu queria que o senhor ajudasse a gente a levar para quem está em casa como é que a gente pode avaliar, de alguma forma, essa edição da Assembleia. A Assembleia faz parte da vida ordinária da Conferência, ela acontece todos os anos, né? Ano por ano, os bispos que compõem a Conferência Episcopal, seja aqueles que estão, por assim dizer, à frente de suas dioceses, seja os eméritos, se encontram para dialogar, rezar e debater, conversar sobre temas que dizem respeito à vida do cotidiano de nossas igrejas. E uma coisa que sempre me chama a atenção quando participo dessas assembleias é observar a diversidade. Nós somos tão diferentes, provenientes de tantos lugares, lugares, eu diria assim, remotos do nosso Brasil, grandes cidades, e nesse contexto somos a maior conferência episcopal do mundo. Você imagina o que isso significa, né? Somos aí 400 e tantos bispos, né? Somando os eméritos com os que estão em atividade. E nos debates, na construção de textos, de documentos, depois se consegue chegar a uma síntese. Com as colaborações que vem de um, que vem de outro, se alcança uma síntese. Para mim, cada assembleia é um novo Pentecoste, né? É verdade que a conferência, em alguns ambientes, por alguns setores, às vezes é criticada, etc, etc, etc. Eu diria, talvez, falta conhecimento daquilo que é a identidade e a missão da própria conferência. A conferência não é uma confederação, é uma conferência. E tem como missão primeira promover a comunhão entre os bispos. E o que significa a comunhão? Eu tinha um professor que fazia uma análise do termo comunhão que sempre me chamou a atenção. Aí, se tiver algum latinista, certamente pode criticar. Existe a compreensão tradicional do termo que é comunhão, né? Comum, união, né? Algo que nos une a todos. Mas ele dizia assim, olha, é possível uma outra leitura do termo, filológica, né? Uma leitura filológica. Comunos, um munus que nós assumimos juntos. Isto é, levar adiante o processo de evangelização no nosso Brasil. Esse é o munus que nos une. E o trabalho da conferência, eu diria, ser um apoio, uma referência, talvez eu diria até uma sustentação para cada bispo na sua realidade particular. Coisa bonita a nossa conferência. Que
Bonito mesmo. O senhor falou do tamanho da conferência. Em entrevista com Silvonei José durante a Assembleia, ele brincou que existem colegas jornalistas de outra parte do mundo que, quando ouvem, né, quando recebem o que a Rádio Vaticano, por exemplo, leva para o mundo todo da Assembleia, fala, isso não é uma Assembleia, isso é um sínodo, né, pelo tamanho desse momento de comunhão e pela quantidade de bispos reunidos aqui. E se você me permite, nós temos conferências no mundo que não alcançam o número de eméritos que nós temos no Brasil. A nossa conferência, o número de eméritos que pertence à conferência é muito maior do que muitas conferências mundo afora. Isso mostra o tamanho da conferência e a importância do trabalho que ela tem junto à igreja e toda a sociedade brasileira, né, Dom Jaime? Porque o que a gente viu ao longo dos últimos anos, isso está intimamente ligado também com a missão da CNBB, mas nos últimos anos passou a chamar mais atenção a necessidade, né, da igreja estar presente em pautas, em temas sociais para dar voz para aqueles que estavam oprimidos. Bem, os exemplos são vários. A gente teve aí a campanha da fraternidade nesse ano que falou sobre a fome, a gente tem a situação dos povos originários, os povos indígenas, de povos tradicionais que também enfrentam algum tipo de opressão, a falta do cuidado com a terra, enfim. Como é que a gente começa a imaginar, Dom Jaime, e o senhor agora na presidência da conferência pelo próximo quadriênio, o que vem pela frente no que diz respeito ao acompanhamento da igreja nessas questões? Antes de tudo, eu recordaria 2 elementos que vêm do Evangelho. Todo discípula do crucificado ressuscitado é chamado a ser sal da terra, luz do mundo, fermento de transformação. Segundo, o envio de Jesus. Ide pelo mundo e anunciai o Evangelho. Anunciar o Evangelho junto às mais diversas realidades. Aliás, junto a todas as realidades, né? Depois, recordar aquilo que nos diz o Evangelho de João, de uma forma muito bonita. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Não só alguns, todos são todos. E onde há uma pessoa humana que não é considerada na sua humanidade e na sua dignidade, um batizado, uma batizada, alguém que se considera autenticamente discípulo, discípula do homem de Nazaré, não pode permanecer indiferente. Portanto, eu creio que aqui há um elemento que deve sempre estar presente na vida de todos nós. Depois temos a realidade, sim, você já tocou, né, dos povos originários, a questão da terra, da casa comum. Há elementos contundentes que vêm do mundo da ciência hoje, que nos dizem que se não levarmos a sério a questão do cuidado da casa comum, os filhos, os netos da geração atual sofrerão consequências gravíssimas. Um elemento também que eu gosto muito de recordar e que faz parte da fé, quando Deus cria o mundo, Ele não só viu que tudo era muito bom, mas era muito bom. E, portanto, cada elemento que constitui a casa comum merece, precisa, é necessário toda atenção, todo cuidado e promoção. Isso são elementos da fé. E aonde uma pessoa humana é denegrida na sua identidade, talvez na sua dignidade, melhor, na sua humanidade, não podemos permanecer indiferentes. É por isso que ao longo de todos os anos, ou de ano a ano, a conferência promove a campanha da fraternidade. É um elemento que vem, por assim dizer, da sociedade como tal, que exige da comunidade de fé uma resposta. Porque toda situação que caracteriza de forma negativa a sociedade diz que ali há um pecado. O ano passado nós tivemos a campanha da fraternidade com o tema da educação. Foi fantástico. Fala com sabedoria, ensina com amor. A repercussão foi extremamente positiva. E hoje nós falamos de desenvolvimento, de crescimento do Brasil,
Mas se nós não cuidarmos da educação do nosso Brasil, nós não teremos o desenvolvimento, o progresso que imaginamos para as futuras gerações, né? Enquanto a educação no Brasil, por exemplo, for levada como uma questão de governo e não como uma política de Estado, um projeto de nação, e não se investir vigorosamente neste âmbito, nós não conseguiremos aquilo que sonhamos. Este ano, a questão da fome. Dá para imaginar, o maior produtor de alimentos do mundo não conseguir alimentar a sua própria população? Não dá para entender Algo certamente nessa estrutura que nos mantém não está bom. Há algo que não corresponde àquilo que o povo que se considera e é parte desta terra não possui. É triste ver, eu imagino um pai, uma mãe de família que não consegue no dia a dia botar na mesa o suficiente para os seus. Não porque não trabalha, mas porque não tem as condições. Essa é uma realidade cruel, é desumano e que exige de todos nós, certamente, consideração. Para o ano que vem, nós já temos um tema previsto, a questão da amizade social. Então eu vejo nesses 3 anos, ao menos, estamos falando aqui do passado, presente e talvez do futuro próximo, né? Nós temos aqui um itinerário muito bonito. Educação, o necessário para a sobrevivência e, ao mesmo tempo, a questão das relações sociais. E quando nós propusemos esse tema, que já faz alguns meses, né? Nós sempre projetamos com antecedência, porque exige toda a preparação do material, etc., nós não imaginávamos o esgarçamento, o tamanho do tecido social como nós assistimos hoje. Então, realmente, a temática da amizade social vem num momento crucial da nossa realidade brasileira, marcada por polarizações. Aliás, esse termo a gente quase não pode mais usar, porque se tornou um lugar comum, mas é a realidade que nós temos aí, né? Nós temos famílias divididas, temos comunidades divididas. Inclusive, eu diria, mesmo no seio da vida consagrada, no meio do clero, há posições delicadas e nós precisamos reconstruir urgentemente estas relações. Bem, até nesse sentido, Dom Jaime, nós vemos no senhor já há um tempo essa voz na igreja que prega muito o diálogo. Como é que a gente fala de diálogo nesse momento, Dom Jaime, justamente nessa realidade de sociedade, como o senhor disse, tão dividida e muitas vezes tão violenta? Como é que a gente convence quem está em casa de que ainda vale a pena dialogar? Nós somos, sobretudo, seres dialógicos. É parte constitutiva da natureza humana o ser dialogal. É o diálogo que nos constitui na nossa identidade. Portanto, quando nós desconsideramos a dimensão do diálogo ou achamos superficial, talvez o outro termo, não sei qual termo usar, significa que nós decaímos na nossa humanidade. Para o diálogo, eu creio que a capacidade, a disposição melhor de sentar juntos, olho no olho. Não podemos nos deixar levar simplesmente por opiniões que surgem, não sabemos bem de onde muitas vezes. Temos aí essa realidade hoje no mundo virtual marcado pelas famosas mentiras, para traduzir fake news, né? Infelizmente, não faltam respostas a esta realidade. E a mentira, a mentira tem pai. Nós sabemos, segundo a nossa tradição. Portanto, se faz necessário, sim, criar espaços, buscar disposição para sentarmos, talvez, olharmos um no olho do outro e, a partir deste estar juntos, o que nos caracteriza? O que nos identifica? O que podemos fazer juntos para deixar o nosso mundo um pouquinho melhor para as futuras gerações, estando atentos àquilo que o Evangelho nos propõe e que a nossa tradição, eu diria, cultural,
também tem como parâmetros. Sem isto, nós não teremos futuro. Que a gente possa compreender isso e caminhar nesse sentido, Dom Jaime. Acho que esse é uma boa maneira da gente encerrar, essa nossa conversa. Aliás, antes de agradecer a participação do senhor, sentiu falta de algo, Dom Jaime? Ao contrário, estamos aqui no espaço do Santuário Nacional, né? E o Santuário Nacional é a casa da mãe. Na casa da mãe tudo é diferente. Na casa da mãe a gente se sente verdadeiramente em casa. Em casa de cunhado, de irmão, de irmã, a gente não tem assim essa intimidade, não. Mas na casa da mãe a gente é diferente. Portanto, que também aqui o espaço do santuário, da TV Aparecida, possa ser um espaço de fomento de vida, de diálogo, de cultura, de informação. E por que não dizer de formação? É o nosso propósito com esse nosso espaço, Dom Jaime. Então, quero agradecer imensamente, viu, a disponibilidade do senhor e a participação do senhor em falar um pouco mais sobre sua trajetória, sobre sua vida e nos ajudar nessas reflexões que são tão importantes para a nossa igreja no contexto atual. Sua bênção, obrigado. Viu? Que Deus nos ilumine. Obrigado. Assim a gente encerra o nosso Aparecida Debate nesta terça-feira. E lembrando você aí de casa, né, que se você quiser rever esse programa ou até mesmo compartilhar com sua família e seus amigos, e olha, tá muito bom, viu? Vale a pena. É só acessar o nosso canal, o canal da TV Aparecida no YouTube. E não se esqueça de, quando fizer comentários nas nossas publicações, utilizar a hashtag Aparecida Debate para a gente ficar de olho em tudo que você está falando sobre o nosso programa, combinado? Obrigado a você que nos fez companhia até agora. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.